macrocultural, um estudo teórico. Jéssica C. da Silva. Felipe Otaviano P. Fernandes. Marcelo Calegari. Felipe Jéssica C. Psicologia macrocultural, um estudo teórico. Jéssica C. da Silva. Felipe Otaviano P. Fernandes. Marcelo Calegari. Adriana R. C. de Oliveira. Resumo. A psicologia macrocultural é uma ramificação da psicologia cultural e foi desenvolvida por Karl Ratner, com a finalidade de promover processos de mudança social. Tal teoria tem como princípio central a concepção de que os fenômenos psicológicos possuem como base a cultura, a qual é constituída por fatores macroculturais, sendo eles as instituições sociais, os artefatos e os conceitos culturais. Assim, Ratner propõe que é por meio da transformação da cultura que se torna possível processos de mudança tanto na constituição dos fenômenos psicológicos, quanto na própria sociedade. Diante disso, esse artigo tem como proposta realizar um estudo teórico sobre a psicologia macrocultural, por meio da literatura produzida pelo próprio teórico, bem como da literatura produzida no Brasil, buscando, sobretudo, aprofundar e divulgar essa teoria que tem sido pouco estudada no país. Por fim, vale destacar que esse estudo possibilita conhecer a importância que essa teoria assume para a construção da crítica, da compreensão e da mudança dos processos prejudiciais que ocorrem nas diversas sociedades culturais e que limitam o desenvolvimento ideal das pessoas. Palavras-chave: psicologia macrocultural, cultura, fatores macroculturais, fenômenos psicológicos, mudança social. Macrocultural Psychology, a Theoretical Study. Abstract. Macrocultural Psychology is a branch of cultural psychology and was developed by Karl Ratner to promote processes of social change. Such theory has as its central principle the conception that psychological phenomena are based on culture, which is constituted by macrocultural factors. They are social institutions, artifacts and cultural concepts. Thus, Ratner proposes that it is through the transformation keywords, a psicologia macrocultural, um estudo teórico. A psicologia macrocultural, PMC, é uma abordagem relativamente nova, sendo uma ramificação da psicologia cultural, PC, e que sofreu influência de teorias socio-históricas e culturais, como a de Vygotsky e a de Bronfenbrenner. O principal foco dessa abordagem está na compreensão da relação entre os fenômenos psicológicos e os fatores macroculturais, pensada e desenvolvida por Karl Ratner a partir dos anos 2000. Karl Ratner é psicólogo e doutor em psicologia social, atua também no campo da docência e é membro de diversas sociedades científicas, bem como de comitê editorial de diferentes periódicos, Santos, Vieira, Tossa e Lacerda, 2014. É autor de diversos livros, capítulos de livros e artigos científicos, que nas palavras de Santos et al., 2014, o consagram como um teórico de destaque no campo editorial no cenário acadêmico europeu, americano e asiático, p. 555. Além disso, o autor já recebeu vários prêmios internacionais por conta do trabalho que tem desenvolvido nos últimos anos no campo da PC. Ratner, 2013, propõe em sua teoria que os fenômenos psicológicos são, fortemente, influenciados pela cultura e vice-versa. Desse modo, pode-se afirmar que a PMC é uma teoria psicológica, cultural e política, por estar, fortemente, comprometida com o contexto de estudo, isto é, com as estruturas sociais e culturais que um determinado indivíduo ou uma sociedade estão sujeitos. Estaban, 2014, chega a mencionar que a PMC de Ratner é radical, por conta de dois motivos. Primeiro, porque a mesma possui a finalidade de ir às raízes do fenômeno psicológico e segundo, porque possui um viés extremamente crítico. O autor afirma ainda que a proposta de Ratner com a PMC é superar abordagens microculturais, as quais reduzem a cultura a simples interações sociais, não considerando o caráter político que caracterizam essas relações, além de não considerarem os fatores macroculturais que influenciam fortemente tais relações. Diante dessas breves considerações iniciais, cabe dizer que a proposta desse artigo é realizar um estudo teórico sobre a PMC de Karl Ratner, explicando seu funcionamento e os princípios nos quais ela se baseia. Tendo como finalidade o aprofundamento e a divulgação dessa teoria tão importante e que tem sido pouco estudada no Brasil, o que pode ser demonstrado pelos poucos trabalhos publicados no país.
O próprio Ratner, ao ser entrevistado por Balteney, 2014, em uma de suas visitas ao Brasil, afirmou que não tem visto o desenvolvimento da teoria da PMC no país. Ainda nessa entrevista, Ratner afirma que a PMC é de extrema importância para o desenvolvimento de uma orientação política em prol do progresso social e de uma ciência psicológica crítica que busca a mudança social, e que acredita que há mais abertura para essa perspectiva teórica no Brasil do que em qualquer outro lugar que ele já esteve. Ademais, para o alcance dessa proposta, utilizamos alguns artigos e resenhas de livros de Karl Ratner disponibilizados na Scientific Electronic Library Online Cielo. Além disso, utilizamos uma dissertação encontrada no Google Acadêmico, e artigos e livros elaborados por Ratner, e também por Esteban, autor que desenvolveu diversos trabalhos no campo da PC e que se diz ser um grande admirador do trabalho desenvolvido por Ratner. Na primeira parte desse estudo, abordaremos brevemente sobre a PC, para podermos situar e desenvolver a PMC que será desenvolvida na segunda parte do texto. Vale destacar que essa teoria é de extrema importância para a compreensão dos fenômenos psicológicos. Além disso, ela assume total relevância para as diversas sociedades, visto que busca uma reforma social, por meio da transformação da cultura, que em muitos casos oprimem os sujeitos, não permitindo um desenvolvimento ideal. 2. A psicologia cultural. De acordo com Fernandes, 2017, o surgimento das psicologias enquanto ciências modernas se deram, principalmente, a partir das produções do século XIX, exportadas das sociedades norte-americanas e europeias, que traziam concepções acerca dos fenômenos psicológicos como sendo universais, e como tais foram sendo disseminadas nas diversas sociedades. Isso colaborou para que muitas abordagens reproduzissem pressupostos que foram fundamentados nessas sociedades ocidentais. Desse modo, as epistemologias construídas dessas sociedades traziam de forma subjacente referenciais culturais, cuja universalização traziam também o intuito de imposição de uma perspectiva única e aniquilação de várias outras. 2014. Tais imposições desiguais estavam relacionadas ao fluxo de passagem de conhecimento psicológico vindo de uma nação fonte para um grande número de nações recipientes, sendo que no Ocidente tal fonte de conhecimento eram os Estados Unidos. Outra fonte da época era a esfera soviética, porém em se tratando de psicologia e se comparando com a intensidade de troca dos Estados Unidos no Ocidente, os resultados desta eram parcos, desde 2006. Torna-se importante ressaltar que as imposições epistemológicas apresentavam uma natureza não desigual, mas também unilateral, o qual o conhecimento imposto era no sentido nação central para nação periférica, o qual o contrário não acontecia. Habitualmente, os psicólogos norte-americanos ignoravam os outros trabalhos acerca da psicologia advindos de outros lugares, principalmente das nações consideradas periféricas. A psicologia difundida pelos Estados Unidos tinha suas raízes nas tradições positivistas e mecanicistas, sendo que os dados e princípios desta estavam fundamentados e refletiam o contexto de sua sociedade. Esta se propunha a explicar os comportamentos não só de sociedades com as mesmas características, mas também os comportamentos das pessoas sem considerar as culturas, as tradições e as histórias. Assim, configuraram uma psicologia que visava a perspectiva de uma sociedade ocidentalmente educada, industrializada, rica e democrática, sociedade esta que não condizia com a diversidade cultural existente em outras partes do globo. A partir disso foi notável a falta de relevância da epistemologia dominante para com as necessidades locais, havendo uma falta de sincronia entre os conceitos e teorias abordados com os problemas sociais dos diversos contextos. Canilau et al., 2015, Daisy, 2006, Wa, 2014, Sinha, 1997. Nesse sentido, a PC surgiu com o objetivo de superar o paradigma da psicologia tradicional acerca dos fenômenos psicológicos, que os aborda pela via do biologicismo e reducionismo. Em outras palavras, a visão dominante sobre o fenômeno psicológico afirma que este é determinado pelos processos biológicos, naturais, e que, portanto, são universais. A PC e a PMC, por outro lado, consideram que, apesar de os processos biológicos estarem envolvidos no processamento dos fenômenos psicológicos, eles não os determinam. Ratner, 2013.
Para este autor, os processos biológicos possibilitam o processamento dos fenômenos psicológicos, mas quem os determina é a cultura, e uma vez que há diversidade cultural, eles não podem ser considerados universais. Ele exemplifica este processo fazendo uma analogia: o hardware de um computador é o processador fundamental para que alguém digite algo, mas ele não determina o conteúdo digitado pela pessoa. Assim, sem a presença do hardware não é possível a digitação, mas esta não é reduzida ao hardware ou determinada por ele. Por isso a afirmação de que entre é o sujeito y é o mundo natural rei é o mundo cultural, artefactos y relations sociales, que precisa é o como y é o porquê de las coisas, organizando é o fenômeno psicológico, Estaban 2014, p4. Nesse sentido, segundo Fernandes, 2017, como o surgimento da psicologia foi marcado por essas questões universalistas, houve a necessidade, em tempos mais recentes, de romper com essa tradição universalista. Nesse sentido, Ratner, 2008, aponta que a psicologia enquanto ciência ocidental euro-norte-americana ao ser imposta a diversidades outros contextos socioculturais, nega a visão às pessoas desses determinados contextos tem de si mesmo sendo necessário respeitá-lo, e mais ainda levá-lo a sério. Portanto, a PC surgiu propondo uma mudança radical na concepção dos fenômenos psicológicos, na tentativa de relativizá-los para alcançar e representar as diversas sociedades culturais. A PC, portanto, compreende que existe uma relação intrínseca entre mente e cultura. Ela não desconsidera a importância do fator biológico, mas enfatiza que é a cultura e as práticas culturais que regulam, expressam e transformam os fenômenos psicológicos. Estaban e Ratner, 2010. No entanto, Ratner, 2006, 2012, 2014, citado por Santos et al., 2014, menciona que apesar de a PC ter surgido com o objetivo de superar o biologicismo e reducionismo que marca as compreensões sobre o fenômeno psicológico no campo da psicologia tradicional, a mesma tem reproduzido visões subjetivistas nos seus desdobramentos mais atuais. Nesse contexto, Ratner propôs a construção de uma teoria dentro da PC, enfatizando sua importante contribuição para a promoção de processos de reforma social, sendo ela a PMC. Esta última enfatiza a importância da cultura e sua íntima relação à condição de humanidade das pessoas. Surge em um movimento de crítica e grande oposição às perspectivas psicológicas individualistas, que por sua vez glorifica as ideias, desejos e comportamentos pessoais como instrumentos de agenciamento e criatividade do sujeito. Estas perspectivas reduzem a cultura a um conjunto de processos pessoais e reproduz uma ideologia burguesa e neoliberal. Ratner, 2016. 3. A psicologia macrocultural. É importante dizer que o ponto de partida de Ratner para o desenvolvimento da PMC foi a necessidade de construir uma teoria geral da psicologia que fosse cientificamente e politicamente relevante para solucionar a crise social pela qual passamos e que nos ameaça. Ratner, 2013. Para alcançar essa finalidade, o autor partiu das ideias desenvolvidas por alguns teóricos. Desse modo, Ratner, 2018, elenca pelo menos 3 abordagens principais que permitem a compreensão da sua proposta dialética entre a sua ideia de fatores macroculturais e fenômenos psicológicos. O autor aponta a psicologia cultural tradicional desenvolvida no seio da antropologia psicológica, a antropologia médica, a psicologia transcultural e as psicologias microculturais. Entretanto, é visível que as influências nucleares e mais relevantes estão na teoria da atividade histórico-cultural de Vygotsky e na teoria do desenvolvimento ecológico do sujeito de Bronfenbrenner. Ratner, ao ser entrevistado por Santos et al., 2014, no Brasil, afirmou que Vygotsky e sua teoria científica, conhecida como psicologia socio-histórica ou psicologia histórico-cultural, foi uma das maiores contribuições para o desenvolvimento da PMC. Ele chega, inclusive, a afirmar que se Vygotsky tivesse vivido por mais tempo, certamente, teria desenvolvido o mesmo pensamento que ele. Por conta disso, o mesmo acredita estar dando continuidade no desenvolvimento do pensamento histórico-cultural de Vygotsky. Por isso, na entrevista feita por Balteney, 2014, Ratner menciona que a PMC é uma extensão do trabalho de Vygotsky, e que ele buscou desenvolver as ideias do teórico integrando-as a uma perspectiva macrocultural.
Tal contribuição é marcada pelo fato de Vygotsky pensar a ciência psicológica por um aspecto sócio-histórico e cultural, e consequentemente, de ter desenvolvido em sua teoria a importante concepção de que o fenômeno psicológico é essencialmente cultural. Em outras palavras, a influência do pensamento de Vygotsky para o desenvolvimento da PMC marcada por conta da relevância que ele deu à cultura, Santos et al., 2014. Além desse teórico, Yuri Bronfenbrenner, psicólogo russo da psicologia do desenvolvimento, foi outro que trouxe importantes contribuições para o desenvolvimento da PMC. Bronfenbrenner, também influenciado por Vygotsky, desenvolveu uma abordagem chamada teoria dos sistemas ecológicos ou teoria ecológica. Nessa abordagem, Bronfenbrenner elaborou alguns conceitos sobre os diferentes sistemas da sociedade que acabaram por influenciar as ideias de Ratner, por introduzir a ideia de macrosistema da sociedade, Santos et al., 2014. Nesse sentido, cabe dizer que o termo macrocultural, utilizado por Ratner, refere-se, justamente, aos pressupostos da teoria de Bronfenbrenner, a qual considera que a mente humana só pode ser compreendida por meio dos aspectos interrelacionais que a caracterizam e a constituem, ou seja, através das mudanças que ocorrem ao longo da vida, processo conhecido como ontogênese, e das mudanças que se desenvolvem como consequência da interação com o contexto sócio-histórico e cultural. Assim, os fenômenos psicológicos devem ser estudados nos contextos reais em que as pessoas vivem, sendo que eles podem ser analisados em 4 níveis: microsistema, mesosistema, exosistema e macrosistema. Esteban e Ratner, 2010. De acordo com Bennett, Vieira, Crepaldi e Schneider, 2013, esse conjunto de estruturas é concebido de forma homocêntrica, o que significa dizer que cada subsistema está contido no outro, e, portanto, são influenciados uns pelos outros. Vale dizer também que eles são organizados socialmente, ajudando a direcionar e amparar a pessoa em desenvolvimento. Cabe agora descrevê-los. Os microsistemas são considerados como o nosso centro gravitacional. Eles representam os ambientes em que desenvolvemos nossos papéis, atividades e interações face a face, são exemplos: a escola, a família, o local de trabalho. Já os mesosistemas representam a interação entre 2 ou mais microsistemas que a pessoa está inserida, por exemplo, a ligação entre a família e a escola. O exosistema, por outro lado, consiste na conexão entre 2 ou mais contextos, mas diferente do mesosistema, a pessoa em desenvolvimento não está inserida nele, mas é afetado por ele indiretamente. É o caso do ambiente de trabalho dos pais em relação a seus filhos, os mesmos não estão inseridos em tal ambiente, mas se os pais são demitidos, por exemplo, eles serão afetados. Por fim, o macrosistema representa a estrutura mais ampla, englobando todos os outros com todos. Os seus padrões globais, que fazem parte da cultura, valores, crenças e costumes dominantes na sociedade, juntamente com os sistemas sociais, políticos e econômicos que predominam em uma cultura, e que acabam por filtrar e orientar a forma como os indivíduos se comportam. Bennett et al., 2013. Desse modo, a PMC enfatiza esses aspectos macro da cultura no funcionamento dos fenômenos psicológicos. Em outras palavras, a PMC estuda a relação entre os fenômenos psicológicos e a cultura, por argumentar que os fatores macros originam, influenciam, constituem, socializam e objetivam a ciência psicológica e os fenômenos psicológicos, como percepção, emoções, cognições, doença mental, memória. Portanto, para esta abordagem, a cultura não é considerada apenas uma variável, mas ela é a base, é o que sustenta os fenômenos psicológicos. Ratner, 2011, Santos et al., 2014. Por macrofatores, entende-se as instituições sociais, os artefatos e os conceitos culturais. As instituições sociais são representadas pela família, escola, governo, organizações econômicas, instituições espirituais e instituições de saúde. Já os artefatos são representados pelas artes, roupas, alimentação, utensílios de cozinha, e os conceitos culturais podem ser representados, por exemplo, pelos conceitos de tempo, riqueza, mulheres, moralidade e sexo das diversas sociedades culturais. Existem outros fatores culturais, mas esses 3 são essenciais para a existência e compreensão dos demais, pois eles são os pilares da cultura, e por isso formam os sistemas sociais e objetivam os fenômenos psicológicos.
Tais fatores devem ser compreendidos de maneira multifacetada, ou seja, tais fatores são numerosos, complexos e contraditórios, e que por sua vez estão com constante relação entre si e consigo mesmo, gerando novos macrofatores. Ratner, 2012, 2017. De acordo com Ratner, 2017, essa natureza multifacetada irá figurar a complexidade cultural proposta na PMC, compreendendo uma complexidade externa, referente à diversidade de fatores macroculturais que se interrelacionam, e uma complexidade interna que diz respeito à complexidade e diversidade de elementos que estão no núcleo e formam determinado fator macrocultural. Nesse sentido, Ratner, 2008, afirma que esses fatores estruturam a forma e o conteúdo dos fenômenos psicológicos de duas formas. A. Como estruturas externas que exigem certos processos de pensamento, motivação emocional, autoconceito, memória e percepção. Os locais de trabalho estruturam o fenômeno psicológico dos funcionários, as escolas estruturam o fenômeno psicológico dos alunos, as igrejas estruturam o fenômeno psicológico dos devotos, as propagandas estruturam o fenômeno psicológico dos consumidores. B. Como ferramentas que as pessoas internalizam da cultura e usam como meios para construir seu comportamento. Ao usar ferramentas culturais, as pessoas internalizam o conteúdo psicológico culturalmente organizado que é objetivado nelas. As ferramentas culturais atuam como um cavalo de Troia dentro da mente para estruturá-lo a partir de dentro. P19, tradução nossa. Por isso Esteban, 2014, argumenta que nenhum outro fator produz influência de forma mais direta e rápida nos fenômenos psicológicos do que os fatores macroculturais. É importante destacar que esses fatores são organizados socialmente, portanto são criados e desenvolvidos pelas pessoas. Por isso, Ratner, 2008, afirma que os indivíduos são, portanto, produto de seu próprio produto. Assim, as pessoas tornam-se membros de macroestruturas, tornam-se indivíduos socialmente estruturados. Ratner, 2006, p. 41. Desse modo, pode-se afirmar que existe uma relação dialética entre os fatores culturais e os fenômenos psicológicos. Essa dialética, segundo Ratner, 2008, 2011, se refere, justamente, à interdependência desses fatores e fenômenos, uma vez que somos nós, enquanto seres humanos, que construímos a cultura, e esta acaba por determinar os nossos fenômenos psicológicos, isto é, ela define a forma como e o que pensamos, percebemos. Nas próprias palavras de Ratner, a cultura contém, objetiva, os fenômenos psicológicos, e os fenômenos psicológicos incorporam a cultura, fenômenos psicológicos dirigem a formação de práticas culturais, e fatores culturais moldam fenômenos psicológicos. Ratner, 2008, p2, tradução nossa. Por conta dessa dinâmica, os processos psicológicos enquanto competências objetivadas pela cultura caracterizam uma sociedade e assim propiciam a propagação de certo tipo de sociedade, tendo assim consequências políticas. Ratner, 2012. Essas considerações permitem afirmar que a PMC enfatiza a visão de que os fatores culturais e os fenômenos psicológicos são dois lados de uma mesma moeda, o que significa dizer que eles não são simplesmente influenciados um pelo outro. Os fatores culturais são essencialmente psicológicos, na medida em que objetivam os fenômenos psicológicos. Do mesmo modo, os fenômenos psicológicos são fundamentalmente culturais, uma vez que surgem dentro da cultura, incorporando, assim, forma e conteúdo cultural. Além disso, os processos psicológicos têm o poder de construir, manter e reconstruir os fatores culturais. Ratner, 2008. A compreensão da interdependência entre cultura e fenômenos psicológicos na PMC é concebida de forma distinta das compreensões das tradições das psicologias da cultura, principalmente a PTC, Psicologia Transcultural. Esta última, em sua tradição de estudos, tenderia a conceber a cultura como um padrão de variáveis que por sua vez agiria uniformemente nos viventes de determinado contexto cultural. Essa postura epistemológica ignora o sujeito enquanto ativo, no contexto cultural e falha em compreender as manifestações de comportamento discrepante que comumente surgem nas sociedades humanas. Ratner, 2017. Desse modo, a cultura e sua relação de interdependência com os fenômenos psicológicos deve ser compreendida na sua complexidade.
Tal complexidade cultural compreende que os fatores culturais são diversos e de mútua influência, onde alguns serão mais dominantes que outros em determinada subjetividade. A variação dos fatores culturais tanto nas suas intra- e inter-relações, assim como a vivência das pessoas as mais diversas combinações desses fatores, permite a compreensão de que pessoas diferentes, mesmo inseridas na mesma figuração sociocultural irão vivenciá-la de forma única e variável, e consequentemente agindo diferentes umas das outras e não uniformemente. Ratner, 2017. A PMC, portanto, busca evidenciar que essa dinâmica é o que forma e caracteriza as diversas sociedades culturais, sendo importante destacar que apesar de todas as pessoas contribuírem para a formação da cultura, segundo Esteban, 2014, os fatores macroculturais são dirigidos por lutas e interesses políticos, e no fim acabam sendo dominados por alguns grupos, por isso eles expressam uma ordem social e política. Logo, o ILTAR, 2006, P1, menciona que a PMC analisa os macrofatores como reguladores da sociedade que muitas vezes são controlados por uma elite poderosa, têm especificidade em cada sociedade, integram-se em um sistema em que uns são mais poderosos do que outros, unificam o comportamento de seus indivíduos distintos, sendo muitas vezes resultantes de lutas sociais, mas são práticas vigentes que não decorrem de políticas ou pronunciamentos oficiais. Nesse sentido, Ratner, 2011, 2013, coloca que nos últimos 10.000 anos, a sociedade como um todo esteve estruturada como uma pirâmide, no que se refere à hierarquia das classes sociais, ou seja, a classe superior dominou as classes subalternas, sendo essa estrutura mantida pela opressão e exploração. Disso, pode-se afirmar que a primeira classe mantém a sua superioridade controlando as instituições sociais. No entanto, é importante ressaltar que mesmo os indivíduos estando sujeitos às forças desse sistema, não se pode dizer que eles sejam passivos, porque como menciona Ratner, 2013, até o escravo mais oprimido pensa, usa a linguagem, canta músicas, constrói instrumentos, relembra eventos e estabelece relações sociais. P. 27. Para Esteban e Ratner, 2010, essas diferenças acabam por refletir diferentes experiências culturais. A PMC, portanto, busca a transformação da realidade social, por meio do reconhecimento e reconstrução dos fatores macroculturais, por limitarem, dificultarem e impedirem o desenvolvimento ideal dos indivíduos e sociedades. Como exemplo, Esteban, 2014, utiliza o racismo, a intolerância à pobreza e outras manifestações psicológicas para dizer que elas possuem uma origem, um mecanismo, uma função e uma natureza cultural. Por isso Ratner, 2006, menciona que os fenômenos psicológicos possuem a forma e conteúdo dos macrofatores que esses próprios fenômenos criaram e mantiveram. As pessoas estando sujeitas às forças desse sistema, não quer dizer que sejam passivas, pois as diferenças individuais refletem diferentes experiências culturais. Ou seja, não há determinismo radical da estrutura social sobre o psiquismo. A PMC não pensa nas pessoas como seres assujeitados à cultura, mas considera que as experiências psicológicas estão intimamente ligadas e condicionadas/condicionantes dos fatores macroculturais. Portanto, essa abordagem enxerga que as intencionalidades, conduta das pessoas e a cultura correspondem a uma mesma coisa, que se interdependem. Esteban, Ratner, 2010. Assim os fatores macroculturais constroem a mesma subjetividade que os animam e os mantém, portanto, essa mesma subjetividade, na proposta da PMC é direcionada para a construção, manutenção e refinamento dos fatores macroculturais. Ratner, 2016. Logo, a cultura deve ser modificada para que se torne possível uma mudança nos fenômenos psicológicos, para que se tenha uma experiência subjetiva da cultura diferente, podendo favorecer um desenvolvimento mais ideal. É nesse sentido, que ao falar da PMC de Ratner, Lacerda, 2011, menciona que essa relação indissociável entre fenômenos psicológicos e fatores macroculturais acaba por articular crescimento psicológico com reforma social justamente por isso que Ratner coloca que para passar de uma sociedade individualista para uma coletiva, por exemplo, não é suficiente mudar as instituições sociais, as pessoas que as administram, tampouco os princípios e as leis, é necessário mudar a psicologia das pessoas.
Essa mudança se dá justamente através nessa relação dialética de fatores macroculturais e fenômenos psicológicos, no sentido de que a mudança na subjetividade do sujeito e na expressão dos fenômenos psicológicos acontecerá a partir da mudança dos fatores macroculturais que as constroem. Essa mudança se dá a nível coletivo e não individual. Ratner, 2016. A PMC se mostra como uma abordagem que propõe buscar as profundas raízes culturais que estão intrínsecas nos processos psicológicos, a partir do método hermenêutico macrocultural, utilizando-se também de métodos etnográficos. Ratner, 2012. Além disso, Ratner, 2017, ressalta a importância de um olhar cultural adequado dos fenômenos psicológicos, compreendendo que o fator macrocultural em si não permite um entendimento cultural efetivo da psicologia e o comportamento do sujeito. Deve-se compreender que os fatores macroculturais no seu aspecto multifacetado formarão fenômenos psicológicos igualmente multifacetados, portanto tais fatores devem ser elucidados através da investigação das psicologias individuais dos viventes de determinada cultura. Pois a partir das manifestações psicológicas individuais há a possibilidade de vislumbrar a sua origem cultural. Ratner, 2017. Portanto, o valor da cultura para a constituição da pessoa está relacionado à sua coerência objetiva que une pessoas a ações e objetivos comuns de modo coordenado. O qual o autor aponta que o fazer da PMC se mostra como emancipatório, pois está relacionado à identificação de condições culturais, condições políticas e de relações de poder que permeiam a manifestação de fenômenos psicológicos. Tal identificação permite a análise e possível negação desses aspectos anteriores, rumo a novas condições culturais, políticas e de relações de poder mais acolhedoras às necessidades das coletividades. Ratner, 2016, 2018. Por conta de todas essas questões discutidas que a PMC é considerada pelo seu fundador uma teoria geral da psicologia, sendo entendida enquanto uma teoria psicológica, cultural e política. Em resumo, segundo Ratner e Esteban, 2010, p. 132, uma psicologia cultural para ser consistente deve reconhecer e integrar três aspectos. Em primeiro lugar, a natureza política dos fatores culturais, instituições social, artefatos e conceitos culturais, que moldam, direcionam e controlam a experiência psicológica. Em segundo lugar, entender que fenômenos psicológicos fazem parte de mentalidades culturais compartilhadas que se tornam formas ou modelos de experimentar e interpretar o mundo e nós mesmos nele. Em terceiro lugar, reconhecer a atividade do indivíduo sempre situada e apoiadora dos fatores culturais que podem competir em uma determinada situação e que consciente ou inconscientemente, escolhe se apropria, internaliza, utiliza. 4 considerações finais. No decorrer do texto foi possível identificar que a PMC tem como finalidade compreender a relação entre os fenômenos psicológicos e os fatores macroculturais, buscando por meio de uma articulação entre ambos e através da transformação da cultura e dos próprios fenômenos psicológicos uma reforma social para que as pessoas se desenvolvam sem limitações. Diante disso, a PMC é uma teoria que precisa ser mais estudada e divulgada no Brasil, pois, como mencionado, a mesma assume total importância para a construção da crítica, da compreensão e da mudança dos processos prejudiciais que ocorrem na sociedade como um todo, pois apesar de a PMC parecer ser uma proposta profundamente teórica, a mesma esconde um plano de ação concreto, que é justamente a reforma social. Por isso Ratner menciona que a PMC pode ser encarada como um empreendimento. Referências: Balteney, Katia Cristina Silva Forli. 2014, entrevista com Karl Ratner. Psicologia Escolar e Educacional, 18, 3, 5515558. https://diex.doi.org/10.1590353 Bennett, I, Vieira, M, Crepaldi, M, e Schneider, D, 2013. https://paredescane, DZ, Curte. 2006.